Traduzindo isso, aquele que segue a Deus, mas ele comete erros, ele é açoitado com poucos golpes. Mas aquele que deixou Deus de lado, se esqueceu de Deus, virou as costas para ele, ele receberá maiores golpes, mas receberá golpes, isso depois, mas aonde? Então veja bem, Jesus deixa claro para nós aqui, nos dois evangelhos, a existência do purgatório, que é esse estado de purificação. A primeira Pedro, o livro de Pedro, primeiro livro, capítulo 3, versículo 18 seguintes, fala o seguinte: é nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Essa prisão era chamada limbo, aonde os espíritos dos antigos estavam presos e aonde Jesus foi lá pregar. A igreja vê aí, nesse estado, a figura do purgatório. A figura do purgatório, porque eles tinham cometido erros, mas estavam ali, presos, de alguma forma, esperando a vinda de Jesus. Da mesma forma que aqueles que estão após morte, nesse estado de purificação, estão aguardando o momento que eles poderão se encontrar com Jesus. Eu quero aproveitar esse momento para dizer a você que não aceite verdade simplesmente por aceitar. O próprio São Paulo nos ensina: tudo que você ouvir, você peneira, para que você possa realmente ter uma informação concreta. Porque senão nós caímos no erro de acreditar naquilo que ouvimos, que às vezes não está baseado, não está em concordância com a palavra de Deus, como o fato, por exemplo, de Maria, mãe de Jesus. Algo também muito interessante. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 48, lá diz o seguinte, veja bem, Evangelho de Lucas, lá fala que, assim, todas as gerações irão proclamar Maria como bem-aventurada. Mas nós já assistimos muitas vezes pessoas falando mal contra Maria, regredindo ela, a mãe de Jesus. Isso não é o oposto de proclamá-la bem-aventurada? Então isso está contra os regimes da Sagrada Escritura. Está contra o que está aqui na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz para nós, e você pode ler lá, tanto nas Bíblias católicas, quanto nas Bíblias evangélicas, que tem menos livro. Lá está bem claro: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Infelizmente, muitos caíram nesse erro, em rejeitar Maria, deixá-la como uma mulher qualquer, uma mulher que se expôs a ser apedrejada, porque a lei da época era, se a mulher engravidasse antes de casar, era apedrejada. Uma mulher que se expôs a isso, que aceitou. Uma mulher que teve um milagre de Jesus dela conceber. Não, que Jesus não foi um espermatozoide de José de jeito nenhum. É um espermatozoide que Deus colocou dentro do ventre de Maria para se desenvolver. Então não foi uma mulher especial, uma mulher que caminhou 30 anos. Veja bem, qual foi a mulher que mais tempo ficou ao lado de Jesus enquanto ele esteve nesse mundo? Maria. Por quê? Porque ela ficou 30. Os apóstolos ficaram 3. A humanidade presenciou a presença dele pública 3 anos, os outros 30 esteve com ela. Como uma mulher dessa não deve ser proclamada bem-aventurada? Mas muitos não a proclamaram bem-aventurada. Muitos desfizeram dela por falta de
sabedoria em ouvir simplesmente e fazendo o que ouve. Não, a gente tem que fazer isso com Maria, então vamos lá, vamos todo mundo na barca. Sem ter o fundamento daquilo. Tem uma historinha interessante. Um dia passou um cachorro correndo, de repente entrou um outro atrás dele, aí passou um pouco, entrou mais 3, mais 4, de repente estava um bando de cachorro atrás, naquele cachorro na frente. Aí um lá parou, o cachorro perguntou para ele: ô, você está indo aonde? Lugar nenhum, eu estou correndo. Então quer dizer, todos os cachorros estavam correndo atrás daquele, achando que estava indo para algum lugar, mas o cachorro mesmo que puxava os outros, que dizia que estava correndo por correr. Então às vezes as pessoas falam certas coisas da Bíblia e não tem firmeza e consistência do que está aqui, e os outros acreditam e saem falando igual. Então é a hora dos abusos. Maria deve ser proclamada a todos, e sem medo nenhum, eu digo, todos os evangélicos devem proclamar Maria bem-aventurada, porque é uma ordem da Bíblia, de Lucas, Evangelho de Lucas. Todos os evangélicos devem proclamar Maria bem-aventurada, e todos os católicos já fazem isso, porque a verdade tem que ser anunciada. E veja bem, isso não é uma achologia minha, nenhuma falha de pensamento. Isso é uma verdade que está na sua Bíblia, meu amigo, minha amiga. Todos nós devemos proclamar Maria bem-aventurada, todos nós, porque é uma ordem de Deus na Sagrada Escritura, e nós precisamos seguir. Então eu quero deixar claro e abrir esse parênteses com relação a Maria, justamente para dizer a você que nós precisamos ter muita sensibilidade e docilidade, principalmente nós que falamos do Evangelho, para não errarmos feio. Porque nós estamos aqui com uma missão: sermos testemunhas de Jesus, e não ficarmos condenando ou querendo nos apresentar como se nós tivéssemos a verdade das verdades com a gente. Não, a verdade não somos nós, a verdade é Jesus. É dele que nós temos que falar. São Paulo era bem claro, e está lá em Coríntios isso, quando ele fala: longe de mim está usar a minha arte oratória para pregar Jesus. É uma demonstração do poder de Deus, e portanto só o Espírito Santo deverá atuar naquele que fala. E o Espírito Santo não erra. Se há erros, é porque a pessoa deixou-se dominar pela parte humana e falou humanamente, em vez de falar sobre o efeito da graça e do poder do Espírito de Deus. Então eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que tenha bastante prudência quando você ouvir alguém falar de Jesus, porque hoje nós ouvimos falar de Jesus em todos os lugares, até mesmo nos lugares mais tenebrosos, aonde há a presença forte do mal, ali vai alguém falar de Jesus, mas é um Jesus histórico, é um Jesus teórico, é um Jesus disfarçado, não aquele que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para salvar a mim e a você. Quero desejar a você muita paz, muita alegria, e que o Espírito Santo sempre esteja iluminando e dando a você discernimento, para que você saiba ouvir o que é verdade e discernir o que é a verdade. E que assim seja. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais esse momento, que a tua graça possa atingir-nos profundamente, sempre mais. Que assim seja. Amém.